Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 23. Já está aqui na tela, né? Os irmãos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará, e nós dizemos amém. Podeis assentar, irmãos, com liberdade para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Nós estamos numa sequência de mensagens no livro de Atos dos Apóstolos, mas hoje nós abrimos uma exceção. O Senhor colocou no meu coração essa palavra, porque Ele quer falar conosco a respeito desse assunto, e o que Deus colocou no meu coração para falar com os irmãos é a respeito da santificação do crente. A santificação do crente. Irmãos, a nossa santificação, ela é baseada no fato de que o nosso Deus, Ele é santo. O crente deve se santificar baseado no fato de que o nosso Deus, Ele é santo. A Bíblia nos diz no Salmo de número 99 e versículo de número 9. Salmo 99 e versículo de número 9, a Bíblia vai nos falar a respeito dessa santidade de Deus. Nós vamos ler ali todos juntos e nós vamos acompanhar os textos bíblicos para nós vermos o quão sério e o quão importante é a mensagem da santificação, e não somente a mensagem, mas que cada um de nós de fato esteja se santificando. Aleluia. Salmo 99 e o verso de número 9. Eu acho que desligou o data show. Essa referência eu vou ler, e as próximas nós leremos juntos. Diz assim a palavra do Senhor: exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. O salmista aqui no Salmo 99, verso 9, diz que santo é o Senhor nosso Deus. Você concorda que Deus é santo? Amém? A Bíblia nos diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, quando Isaías tem a visão do trono de Deus, ele diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e ele vê serafins voando ao redor do trono. Ele diz que os serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Existe, irmãos, nesse exato momento agora nos céus, enquanto nós estamos aqui reunidos nesta igreja, nesse exato momento existe nos céus serafins que cobrem o rosto porque não conseguem olhar para o trono da glória de Deus, que cobrem os seus pés porque o lugar em que eles estão voando é santo, e ficam dizendo ao Senhor nosso Deus que Ele é santo, 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 santo. Se nós não dizermos aqui que Deus é santo, os serafins estão dizendo. Se os seres humanos aqui não dizerem isso, os serafins continuam dizendo por toda a eternidade que Deus é santo. Você pode dizer que Deus é santo nesse momento? Aleluia! O nosso Deus é um Deus santo. E Ele não é apenas um Deus santo, mas a Bíblia diz que Ele exige do seu povo santidade. Em Levíticos capítulo 11, versículo 44. Levíticos capítulo 11 e o versículo 44, Deus vai nos falar
a respeito da exigência que ele faz ao seu povo, para que seu povo também tenha santidade. Não somente ele é santo, mas aqueles que ele escolhe, aqueles que ele chama, ele também chama para que sejam santos. Levíticos capítulo 11 e o versículo de número 44. Porque eu... O nosso projetor está com problema, né? Aí. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis, e sereis, muito fraco, irmãos, e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Deus estava falando um tipo exclusivo de santidade naquele momento, mas o certo é que Deus exige do seu povo santidade. Isso desde lá da antiga aliança. Agora em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 15. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. O apóstolo Pedro escreveu: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, ou em toda maneira que vocês vivem. Irmãos, o nosso Deus, ele não é apenas santo, mas ele exige de nós santidade também. Mas como é santo, aleluia, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Tem alguém aqui que é santo? É difícil a gente dizer isso, né? Eu sou santo, né? Mas esta é a recomendação bíblica, irmãos, para que todos nós sejamos santos. E não é aquele santo que se coloca numa parede, que está engessado, não. É o procedimento, é a maneira de nós vivermos. Nós temos que demonstrar a santidade de Deus na nossa vida. E mais um texto, irmãos, e esse texto aqui, ele é maravilhoso. É Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esse texto é conhecidíssimo. Hebreus 12, 14. A Bíblia diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, alguém vai ver o Senhor sem santificação, sim ou não? Sim ou não? Não. Vamos ler todos juntos? Vai lá. 1, 2, 3. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não existe outra opção, irmãos. Não existe outro caminho a não ser o caminho da santificação. Nós precisamos buscar viver uma vida de santidade na presença de Deus. Nós precisamos buscar uma vida de piedade, de santificação diante de Deus, porque de outra forma nós não veremos a face do Senhor. Isso significa que nós não seremos salvos, se não vivermos aqui em santificação. Esse assunto é de extrema importância, porque disso depende a nossa eternidade, irmãos. Veja quão importante é esse assunto. Porque se de fato na nossa vida não existir santificação, nós não iremos morar no céu, num linguajar mais comum que nós conhecemos. Aquele que não se santifica não vai morar no céu. Não tem outra opção, não vai ter como chegar no dia do juízo e dizer: mas Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas se não viver uma vida de santificação, não vai adentrar no céu. É a Bíblia que está nos dizendo isso. Os irmãos entenderam que nós precisamos se santificar? Amém? Aleluia. E o que é ser santo, irmãos?
O que é ser santo? O que significa ser santo? Ser santo é eu vestir um terno, e dormir de terno, e trabalhar de terno, e andar todo dia de terno, e só viver de terno. Isso é ser santo, irmãos? Sim ou não? Ser santo é eu colocar uma saia até os pés, dormir de saia, andar de saia, trabalhar de saia, fazer tudo de saia. Isso é ser santo, irmão? Sim ou não? O que é ser santo? Ser santo é ser separado para Deus. Ser santo é não ser como todo mundo é. As demais pessoas vivem de acordo com as concupiscências do seu coração pecaminoso. As demais pessoas vivem sem observar a palavra de Deus, não estão nem aí com a palavra de Deus, não se importam com o dia de amanhã. Mas o cristão que se santifica, não. Tudo que ele vai fazer, ele consulta ao Senhor. Tudo que ele vai fazer, ele pergunta ao Senhor, ele procura viver uma vida que agrada a Deus. Será que esse meu procedimento está agradando a Deus? Será que esse negócio que eu vou fazer está agradando a Deus? Será que a maneira que eu estou vivendo, que eu estou andando no dia a dia está agradando a Deus? Essa é uma pessoa que se santifica, que se preocupa com a sua santificação. Irmãos, se de fato isso depende da nossa eternidade, nós deveríamos de nos preocupar com esse assunto. Se de fato disso depende a nossa vida eterna, irmãos, nós temos que nos preocupar com esse assunto. Porque às vezes nós nos preocupamos com tantas outras coisas. Nós estamos preocupados com as coisas do dia a dia, a nossa cabeça está a mil, nós estamos preocupados com a conta que nós temos que pagar, nós estamos preocupados com o trabalho, nós estamos preocupados com a família, nós estamos preocupados com tudo, e menos com viver em santidade diante de Deus. Aleluia. Deus está falando conosco nesta noite, irmãos, porque nós precisamos viver uma vida de santificação diante da presença de Deus. Aleluia. A vida cristã não é uma vida de oba-oba, não é uma vida de brincadeirinha. Nós fomos chamados para um propósito, para viver em santificação. Nós fomos chamados por Deus para refletir a glória de Cristo na nossa vida, e se vivermos de outra forma, nós estaremos pecando contra o Senhor. Então a igreja é chamada para viver em santificação. E o texto que nós lemos, irmãos, o texto que nós lemos diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Quem que nos santifica segundo o texto que nós lemos, irmãos? Deus. A Bíblia diz: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Então quem nos santifica? Deus. Quem nos santifica? Deus. É o próprio Deus que nos santifica. Mas a Bíblia diz assim: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. O que deve ser santificado em nós, irmãos? Espírito, alma e corpo. Mais uma vez: espírito, alma e corpo. Eu estou fazendo os irmãos repetirem, porque amanhã os irmãos vão se lembrar dessa mensagem ainda. Irmãos, nós temos que nos santificar de forma completa, inteira: espírito, alma e corpo. O ser humano é composto por aquilo que nós chamamos de tricotomia. É composto por 3 substâncias: o espírito, a alma e o corpo. E o que é o espírito, irmãos? O que será que é o espírito? Você já parou para pensar? O que será que é o espírito em você? Não estou falando do Espírito de Deus, do espírito humano. O que será que é o espírito? O espírito é a substância imaterial, responsável pela ligação do ser humano com Deus. Os irmãos entenderam? O que é o espírito em nós? Ele é imaterial, quer dizer que nós não vemos, ninguém vê um espírito, ninguém vê.
Ninguém vê um espírito. Ou alguém já viu? Se viu, não era o espírito humano, era o Satanás. Porque espírito humano, ninguém vê espírito humano. Amém, irmãos? Aleluia. Eu acredito que não tem ninguém aqui que fica vendo, né, espírito, né? Glória a Deus. Nós só sentimos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aleluia. O espírito do ser humano, irmãos, ele é a parte que liga o ser humano com Deus, é a ligação que o ser humano pode ter com Deus. Só que depois da queda, quando aconteceu a queda, lá no jardim, Adão e Eva, quando eles pecaram, o ser humano entrou num estado de morte espiritual. A Bíblia vai dizer para nós, lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, dizendo assim: Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Todo ser humano que não entregou a vida a Jesus ainda está no estado de morte espiritual. Isso significa que está separado de Deus. Isso significa que o espírito do ser humano está separado, não está ligado a Deus, está no estado de morte espiritual. Então é necessário que Deus venha e dê vida ao ser humano. Isso é no espírito humano. A vida é a ligação com Deus. Para traduzir assim por miúdos, como diz. Todos nós aqui, você que entregou a tua vida a Jesus, quando você vivia lá no mundão, sem conhecer a Jesus, você estava no estado de morte espiritual, estava separado de Deus. Mas no momento que você foi tocado pela palavra de Deus, que você entregou a tua vida a Jesus, aleluia, vida entrou dentro de você. Deus trouxe vida em você. Você foi ligado a Deus novamente. É por isso que a palavra religião é religar, porque o homem estava desligado de Deus, mas agora vem Cristo Jesus, pelo seu sacrifício, pelo seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, ele nos liga novamente a Deus, ele nos dá vida. O crente tem vida, irmãos. E não é qualquer vida, é vida com abundância. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Sabe o que é vida para o cristão? É sentir a presença de Deus. É andar sabendo que Deus está com ele, é estar lavando um prato, é estar lavando louça na pia e sentir a presença de Deus, saber que Deus está ali, é estar lá no trabalho, é estar lá na faculdade, onde estiver, sabe que Deus está com ele, está ligado a Deus. Tem alguém aqui que tem vida? Amém? Aqui não é um cemitério espiritual, mas aqui é lugar de vida. Você já recebeu vida, você já está ligado a Deus, você pode sentir a presença de Deus na tua vida, você pode sentir a glória de Deus na tua vida, porque Jesus já te deu vida. Aleluia. Glória a Deus. Então a santificação do Espírito, já que a Bíblia diz que nós temos que santificar Espírito, alma e corpo. Então a santificação do Espírito se resolve quando nós entregamos a vida a Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o nosso Espírito é ligado a Deus. Então o nosso Espírito é santificado. Agora, a Bíblia também diz, aleluia, que não só nosso espírito tem que ser santificado, mas também a nossa alma. A nossa alma precisa ser santificada. E o que é alma, irmãos? O que é alma? Mais uma vez, ninguém vê a alma de ser humano por aí, irmãos. Ninguém vê. Se vê alguma coisa, é o Satanás. A alma de ser humano não é vista por ninguém. Vi a alma de fulano de tal, está penando, está vagando por aí. Não existe isso, irmãos, não existe. Crente não acredita nesse tipo de coisa. O que é alma? Alma é a parte também imaterial, porque nós não vemos a alma, ninguém consegue enxergar a alma, mas é aquilo que compõe o ser humano no sentido de emoções, vontades,
pensamentos e desejos. A nossa alma é tudo aquilo que está dentro da nossa mente, ou quando nós falamos assim no coração, né? Às vezes a gente fala assim, sentir no coração, alguma coisa assim é relacionada à nossa alma, né? Ou às vezes a pessoa fala, tô com uma dor, às vezes a pessoa está triste e fala, tá doendo o coração. Não é o coração, é a alma. O coração é o jeito que a gente fala, porque o coração na verdade é um órgão, mas a alma ela é responsável em nós por nossas emoções, vontades, pensamentos e desejos. Então tudo aquilo que você deseja, eu quero que você imagine na tua vida, às vezes aquelas coisas do dia a dia que você deseja, está relacionado à tua alma, está lá na tua alma. Você deseja alguma coisa, seja o que for, irmãos, seja o que for. Você vê um bolo na panificadora, né? Bonito aquele bolo, e você está com fome. Estou usando uma coisa bem simples, eu já vou chegar nas coisas mais pesadas. Mas você olha um bolo, você deseja aquilo. Isso está relacionado à tua alma, ao teu desejo, aquilo que você deseja, porque o corpo, ele só faz aquilo que você pensa, que você deseja aqui dentro. Isso é a alma, é aquilo que você deseja, é aquilo que você pensa, é aquilo que você sente, está relacionado à alma. E principalmente, irmãos, coloca a mão na tua cabeça assim, ó. Faça assim. A mente, o pensamento, é a nossa alma, está relacionado à nossa alma, nosso pensamento. E o que a Bíblia manda nós fazermos? Santificar, irmãos, santificar a nossa alma. Aqueles que querem viver uma vida assim de santidade aparente, sem santificar a sua alma, o seu pensamento, os seus desejos e as suas vontades, vivem uma religiosidade aparente. Por que lá na tua igreja não pode fazer isso, não pode fazer aquilo? E a pessoa fica, não, eu não bebo porque não pode, porque Deus o livre o pastor saber, né? É aparência só. Mas lá no fundo ele deseja, que ele não se aguenta de vontade. Mas lá na tua igreja não pode ir para a balada, mas ele está com o coração assim que ele queria estar na balada, mas ele não vai porque Deus o livre se eu for e alguém me vê lá. Isso é santidade aparente, não está com a alma santificada, não está com o coração santificado, não está com a mente, com os desejos, com as emoções santificadas. Isso é uma religiosidade aparente. E logo ela entra em ruína, ela se acaba. Por isso que o crente, irmãos, não foi chamado para viver de aparência. Não é só aparência. Nós não devemos estar nesse lugar aqui só por estar, mas devemos estar com o coração, com a alma, com o desejo. Eu estou aqui porque eu quero, glória a Deus. Eu estou aqui porque eu estou me alegrando em Deus, porque eu preciso de Deus, porque eu vim adorar a Deus. Eu estou feliz em estar aqui. Aleluia. Ninguém veio aqui obrigado, ninguém pegou ninguém pela mão e arrastou e disse, você vai para a igreja, rapaz. Ninguém veio aqui obrigado, você veio aqui porque você ama a Deus. E não adianta nós virmos aqui por uma religiosidade qualquer, apenas para cumprir um rito religioso, não tem valor. Eu vou lá hoje, eu vou ter que ir porque hoje é o culto de Santa Ceia. Não, irmãos. Eu vou porque eu quero adorar a Deus, com o desejo, com a mente, com o coração. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 5, se o Alexandre conseguir nos ajudar nesse texto. Romanos capítulo 8, versículo 5. Aleluia. Sobre a mente. Isso é muito importante, eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura juntamente comigo desse texto. Aleluia. Romanos 8 e 5. Olha o que a Bíblia diz. Vamos ler juntos? Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Esse termo ali, inclinam-se para as coisas da carne, na minha tradução diz assim, cogitam das coisas da carne. Romanos capítulo 8, versículo 5 diz assim, porque
os que se inclinam para a carne, na minha tradução diz assim, cogitam das coisas da carne. O que é cogitar? Pensar. Os que são da carne, o que é a carne? Os que são do pecado, é isso que o texto está dizendo, a carne que é a natureza pecaminosa. Isso quer dizer, aqueles que ainda não se converteram, aqueles que ainda não são de Cristo Jesus, eles cogitam, eles pensam coisas da carne. O pensamento dessas pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Jesus é só pecado, é só coisas relacionadas à carne. Como anda nosso pensamento, irmãos? Como anda a nossa mente? Não é só o que nós fazemos, é o que nós pensamos também. Como anda, será? Os irmãos acham que nós não precisamos santificar a nossa mente. Basta nós não fazermos determinados tipos de coisas que já está tudo certo. Será que é isso, irmãos? Sim ou não? Não. Vamos ler mais um texto que é a prova disso? Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Veja só, irmãos, como a palavra de Deus é maravilhosa. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28, o Sermão do Monte. Olha só o que Jesus nos diz aqui. Nós vamos ler juntos de novo. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, isso é na mente, em seu coração, lembra que coração é a mesma coisa que alma, que mente, cometeu adultério com ela. Isso não é só para os homens, tá? Porque às vezes as mulheres olham para esse texto e, viu, né? Isso é para as mulheres também, é para todos nós. O princípio é o mesmo. Às vezes a pessoa pode nunca ter cometido na prática o mal, mas a sua cabeça é uma fábrica de pecados. A sua mente é uma fábrica de pecados e pensa, e deseja, e imagina, e vai, a mente, pecado, 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 pecado. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos santificar espírito, alma e corpo. É uma santificação completa, irmãos. É uma santificação completa. Aleluia. Tem pessoas que nunca roubaram nada de ninguém, nunca chegaram lá na casa de alguém, vou pegar esse copo de água para mim aqui, né? Pessoas que nunca fizeram isso aqui. Glória a Deus por isso, irmãos. Não faça isso mesmo, né? Mas só que na mente está lá, o carro que fulano tem deveria ser meu, eu queria ter. A casa que ele tem, a família que ele tem, aquilo lá que ele tem, deveria ser meu. Fica na mente pensando, eu queria ter para mim. Isso é pecado. Nunca roubou na prática, mas roubou aqui na mente, no coração, na alma. Isso não é prática de um cristão, irmãos. Isso não é prática de um cristão. Em Romanos capítulo 8, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. O que significa isso? Quer dizer que aqueles que estão inclinados à carne, que vivem o tempo todo só desejando, pensando, fabricando coisas da carne na mente, isso é para a morte, irmãos. Não é para a vida, por mais que nunca tenha feito, mas o seu coração está distante de Deus, a mente está longe de Deus. Aleluia. Será que eu estou falando bobagem aqui, irmão? Será que a Bíblia ela fala de coisa que não existe ou será que é coisa que existe? E isso não é assim para os irmãos, isso é para todos nós, irmãos. Como diz a palavra, ela tem 2 gumes. Ela corta lá e ela corta aqui. Ela corta todos nós precisamos buscar a graça, a misericórdia de Deus e santificar a nossa mente, a nossa alma.
Você pode nunca ter matado alguém na vida, pego num revólver, numa faca e matado alguém, mas na tua mente, às vezes, você quer acabar, destruir, às vezes alguém já matou. Na mente, no coração. A vida cristã, irmãos, vai muito além de eu vestir um terno e, como eu disse, ficar de terno o tempo inteiro. Houve uma época, que o certo era crente e dormir de terno também. Porque se Jesus viesse de noite, e não tivesse de terno, vai muito além disso, irmãos. Muito além. Muito além. A nossa santificação é algo sério, nós precisamos buscar a Deus. O Espírito precisa quebrantar o nosso coração, porque eu apenas falar para os irmãos aqui, os irmãos escutar por um ouvido, sair pelo outro, nós escutarmos a palavra de Deus, esses textos claros da palavra de Deus, entrar por um ouvido, sair pelo outro, e nós voltar e continuar com a fábrica de pecados na nossa mente todos os dias de novo. Não vai adiantar nada, nós vamos perecer. A Bíblia diz que o pendor da carne dá para a morte, e morte aqui não é ir para o caixão, morte aqui é o juízo de Deus, é perecer eternamente. Mas todos nós aqui queremos ir morar no céu. Tem alguém que quer morar no céu? Diga amém. Então nós temos que lutar, irmãos. Então nós temos que buscar em Deus para santificar a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo. Nós precisamos buscar a Deus para ser santos, para viver uma vida piedosa na presença de Deus. A terceira coisa que nós devemos santificar então é o corpo. Conservar irrepreensível espírito, alma e corpo. E o que é o corpo, será, irmãos? O corpo todos nós sabemos, o corpo todos nós vemos. O corpo é essa matéria física aqui, às vezes um pouco envelhecido, mas é essa matéria física. Uns mais novos, outros mais velhinhos. O corpo é isso. E o que a Bíblia diz quando nós devemos santificar o nosso corpo? Isso, irmãos, implica dizer que nós devemos cuidar onde o nosso corpo vai, onde nós vamos, o que nós olhamos, o que nós escutamos, o que nós fazemos. Nós devemos cuidar onde nós vamos, o que nós olhamos, o que nós ouvimos e o que nós fazemos. Esse é o nosso corpo, santificação do corpo. Só que os irmãos vejam bem que não adianta só cuidar aqui externamente, claro que é bom, isso é importante, se aqui dentro, Jesus acusou os fariseus disso. Jesus disse para os fariseus: vocês são sepulcros cariados. Jesus disse: vocês são como os sepulcros, é lindo por fora, tem aquela lajota bonita, mas por dentro tem podridão. Então não adianta só a aparência externa, mas o nosso coração precisa estar de fato voltado a Deus. Mas a Bíblia manda também nós santificarmos a nossa aparência, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós agimos. E a pergunta que eu faço para os irmãos é: onde nós temos ido? O que nós temos olhado? O que nós temos ouvido? O que nós temos feito com esse corpo? Em Romanos capítulo 8, versículo 13, Paulo diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes o corpo, certamente vivereis. Se pelo Espírito nós mortificarmos esse corpo, o que é matar esse corpo? Não é isso. Mas é no sentido de matar relacionado ao pecado. É não fazer aquilo que a Bíblia diz para nós não fazer. É fazer aquilo que a Bíblia diz para nós fazer. É isso que nós devemos ter cuidado. A Bíblia também diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. O apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, ele diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão,
para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificado, irmãos. Olha, Paulo, ele tinha ganhado muitas almas, ele era um plantador de igrejas, ele fazia a obra de Deus, e ele diz assim: eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado aos outros, eu não venha ser desqualificado, mesmo eu tendo ganhado pessoas, para que eu não me perca, então eu reduzo o meu corpo à escravidão. O que é a escravidão? É não fazer aquilo que a Bíblia diz para não fazer. É não ir onde a Bíblia diz para não ir. Eu pergunto aos irmãos aqui: onde nós temos colocado os nossos olhos? Tudo está relacionado à mente também, é claro. Mas o corpo é que fixa o olhar em alguma coisa. Onde nós temos colocado nossos olhos? Onde, irmãos? Com a facilidade das coisas hoje em dia, a pornografia está estampada em todos os lugares, seja numa novela, seja num filme, seja qualquer lugar. E onde nós temos colocado os nossos olhos? E ninguém diga assim para mim: ó, o pastor, ele está loqueando mesmo, porque dentro da igreja não existe negócio, né? Todo mundo é crente mesmo, não existe negócio. Todos são crentes aqui, sim. Mas e se eu falar para os irmãos que existe? Que existe. Só que a gente não tem coragem de falar, de tratar desses assuntos, porque é pesado. Porque ninguém dá glória a Deus quando fala desses assuntos. Mas isso é santificação, irmãos. Eu não quero apenas que vocês saiam daqui felizes comigo. Oh, que benção, o pastor trouxe uma palavra abençoada para nós hoje. Eu não quero apenas que vocês saiam falando isso, mas eu quero que todos nós, quando a trombeta soar, irmãos, não fique ninguém aqui, nós possamos ouvir o soar da trombeta e possamos subir ao encontro do nosso Deus. Porque o que vale aqui nessa vida é a salvação da nossa alma. Nós podemos nos alegrar aqui com palavras que vão nos incentivar, que vão às vezes massagear o nosso ego, mas a palavra de Deus, ela nos confronta para nos salvar, para nos transformar, para não nos perder. Aleluia! Onde temos colocado os nossos olhos? Onde você tem colocado os teus olhos? Onde temos colocado o nosso ouvido? Irmãos, dias atrás aqui na escola dominical eu falei sobre o que a gente escuta, eu falei sobre músicas. E eu sei que hoje em dia é difícil de falar sobre isso, irmãos. Mas músicas que exaltam o pecado, músicas que incentivam a imoralidade sexual, músicas que incentivam o alcoolismo, a bebida, músicas que incentivam perversidades, e nós, como cristãos, ceder o nosso ouvido para ouvir esse tipo de coisa, não é admissível isso, irmãos. Aleluia! Claro que tem músicas e músicas, não estou aqui generalizando, mas eu estou falando de um cristão que é crente de fato, passa o dia inteiro, escutando. Eu estou falando de músicas que incentivam pecados, perversidade, não qualquer música, porque tem músicas às vezes que falam da natureza, né? Mas eu estou falando de músicas que incentivam, que a maioria dos sertanejos, que a maioria dos funk, e tem muitos de nós que não escutam às vezes um hino durante a semana, mas escutando esse tipo de música a semana toda, se alimentando disso, irmãos. O crente precisa se alimentar da palavra de Deus. Está na hora de nós voltarmos àquele tempo que a irmã, para limpar a casa, ia lá naquele radião lá, né?
ligava, colocava um CD da Lauriette, pegava a vassoura e saía limpando a casa, escutando louvor e adorando a Jesus e cantando. Está na hora de nós voltarmos a esse tempo. Crente é diferente mesmo, crente não é igual ao mundo, porque o mundo vai ficar aqui, os ímpios vão perecer, não vão ser salvos, mas aqueles que são de Cristo, aqueles que vivem para Cristo, são diferentes porque irão morar na eternidade. Aleluia! Amém, irmãos? Aleluia! Se você puder, feche os teus olhos nesse momento. Onde você está, feche. Espírito Santo de Deus, só Tu podes nos quebrantar. Eu posso usar as palavras aqui, mas eu não consigo tocar nas mentes e nos corações. Somente o Senhor pode agir em cada mente e em cada coração. Espírito Santo, eu peço, esclareça a Tua voz, a Tua palavra em cada coração aqui nessa noite, para que nós sejamos transformados, para que nós sejamos mudados, para que Teu nome seja engrandecido nesse lugar, para que a Tua igreja seja santificada. Aleluia. Eu já estou caminhando para o fim, irmãos. Romanos capítulo 6, versículo 12 e 13 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos seus membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Deus não criou o nosso corpo para nós vivermos no pecado, Deus criou o nosso corpo para nós sermos instrumentos da justiça de Deus nessa terra. Deus colocou uma boca em você para pregar o evangelho, Deus colocou um ouvido em você para ouvir a palavra dele, Deus colocou mãos em você para você socorrer o necessitado, para você ser um instrumento nas mãos de Deus. Aleluia. Irmãos, uma forma prática agora. E o que fazemos então para santificar a nossa mente? O Espírito, eu já falei para os irmãos. O que fazemos para santificar o Espírito? Se entregamos a nossa vida a Jesus de fato, o nosso Espírito foi ligado a Deus. Então está santificado. Mas agora a nossa mente, o que nós fazemos para santificar ela? O que nós fazemos? Primeira coisa que nós devemos fazer é pedir perdão a Jesus quando nós erramos. Porque assim, às vezes nós nos acostumamos a errar, a pecar e a não pedir perdão. E eu digo assim, pedir perdão nominalmente do que nós fizemos a Jesus. Dizer: Jesus, me perdoa, porque eu pensei isso, e eu não deveria ter pensado. Senhor, me perdoa porque eu fiz isso e aquilo, e eu não deveria ter feito. É nominar, é falar, é confessar para Deus. Confessar para Deus aquilo que nós fizemos, aquilo que nós pensamos. A Bíblia diz em 1 João 1,9, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, em primeiro lugar, nós temos que confessar diante de Deus, pedir a Ele perdão, irmãos. Ele está aqui para nos perdoar. Hoje é um culto de ceia do Senhor, nós relembramos a morte de Jesus, o sacrifício dele na cruz do Calvário, o sangue dele que foi derramado, e a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus é poderoso para nos purificar e nos perdoar, irmãos. Mas o que nós devemos fazer para santificar a nossa mente? Paulo nos dá uma dica muito importante, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vamos tentar ler esse texto junto? Filipenses capítulo 4,
E o versículo 8, o que nós devemos fazer com a nossa mente? Filipenses 4 e 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso pensai. Selecionar os nossos pensamentos, irmãos, selecionar. Quando vem aquele pensamento mau, pecaminoso, rejeitar ele, clamar o sangue de Jesus. Eu lembro, irmãos, que quando eu comecei na igreja, eu comecei a aprender a tocar violão na igreja, e de repente o meu irmão assim falou, viu, vamos fazer aula de violão lá, tem um professor bom que a prefeitura paga. E nós fomos lá, né? Só que nós era da igreja, e fomos fazer aula lá, nada contra outro professor. Mas só que lá nós só treinava música, né? Música mundana, só música nós treinava, né? E daí eu chegava em casa, era música no violão, treinava, cantava, tocava. E de noite ia para o culto para tocar, porque o pastor Josué tinha falado assim, você pode ir tocando aqui com o violãozinho, sem estar no cabo, mas você vai tocando junto com os demais irmãos. E eu começava a tocar, irmãos, aquele violãozinho lá, e de repente Deus tomava o pastor Josué e começava a falar em língua estranha naquele púlpito. Ele começava a sapatear e aquilo me dava assim, um negócio assim, eu ficava assim, eu não sabia o que fazer. Aquilo me dava um negócio assim. E eu chegava em casa, eu pensava, nunca mais vou ficar tocando e escutando essas coisas. E vinha a música na minha mente, aquelas músicas vinham na minha mente, eu ficava assim na minha mente, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Vinha e eu repreendia, sangue de Jesus tem poder. É uma coisa simples, irmãos, estou falando de uma coisa simples. Mas eu quero dizer que nós temos que repreender na nossa mente aquilo que vem de mal, os desejos maus, a pecaminosidade que vem na nossa mente. Nós temos que repreender, pensar em outras coisas, pensar naquilo que o texto dizia, né? Naquilo que é verdadeiro, naquilo que é respeitável, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama, pensar na palavra de Deus, pensar em louvores, pensar em fazer alguma coisa boa na obra de Deus, pensar em fazer alguma coisa boa para a família, pensar em fazer alguma coisa boa para os filhos, pensar em fazer alguma coisa boa para a esposa, para o esposo, pensar em coisas boas e tirar tudo que é de errado da nossa mente. Aleluia. Irmãos, para nós nos santificarmos, eu estou encerrando agora. Eu esses dias ouvi um pregador dizendo assim, nunca acredite quando um pregador diz estamos terminando, porque ele vai mais 30, 40 minutos ainda, mas hoje não. Eu estou terminando. 3 tipos de coisas nós podemos fazer para nos santificar, nós chamamos de meios de graça. O que é? 3 tipos de coisas: oração, leitura da palavra e vir ao culto. Oração, leitura da palavra e vir ao culto. Se o cristão deixar de orar e de ler a palavra, ele fica vulnerável, fica fraco e fica suscetível às quedas, fica suscetível a encher a sua mente de coisas ruins. Mas agora, se todos os dias você alimentar a tua mente com a palavra de Deus, se todos os dias você orar, você buscar a Deus, dizer, Senhor, me ajuda nesse dia, abençoa o meu dia, me livra de todo mal, me livra de todo laço, santifica a minha vida. Se todos os dias você está ligado em Deus, buscando a presença de Deus, dedicando um tempo de oração e um tempo de leitura da palavra do Senhor, você é fortalecido, você é santificado. Porque é Deus quem te santifica, é Deus quem nos santifica, e Ele nos santifica quando nós nos prostramos a Ele, quando nós pedimos a Ele, quando nós nos rendemos a Ele, quando nós estudamos e lemos a palavra dEle, nós somos santificados. E também quando nós estamos no culto público aqui. Por exemplo, vamos imaginar, se você ficasse em casa hoje, você teria escutado uma palavra dessa? Não, talvez teria escutado uma palavra melhor, às vezes em casa, colocando lá no YouTube, às vezes tem uma palavra que ia animar mais, mas eu estou falando uma palavra assim que faz nós pensar, irmãos, pensar sobre a nossa vida. A Bíblia diz que nós temos que
pensar sobre a nossa vida. A Bíblia diz que é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Mas e quem que gosta de ir no velório, irmãos? A não ser aqueles que gostam de passar a noite inteira contando as histórias no velório. Mas, no mais, ninguém quase gosta em velório. É um troço que dá um ruim na gente, né? A gente não se sente bem. A gente não sabe o que dizer para a pessoa. Ninguém gosta. Mas a Bíblia diz que é melhor ir na casa onde há luto do que onde há festa. Porque onde há festa, todo mundo está lá. Uhul! Isso! Churrasco! Mas na casa onde há luto, nós vemos aquela pessoa deitada sobre aquele caixão, e nós olhamos e pensamos, hoje foi ele, amanhã pode ser eu. Eu preciso pensar na minha vida, nós precisamos pensar na nossa eternidade, irmãos. A vida não é só oba-oba, a vida não é só festa, mas nós temos que pensar na nossa eternidade. Em breve as cortinas dessa vida vão se fechar para nós, e nós precisamos estar seguros em Cristo. Jesus está voltando para nos buscar, irmãos. Ele vem arrebatar a sua igreja, e isso não é conversa fiada. Ele vem buscar a igreja, e ele vem buscar um povo seu, zeloso e de boas obras. E nós precisamos nos voltar para Deus. É por isso que Deus está falando conosco nesta noite, porque Ele ama cada um de nós aqui. Ele ama cada um de nós. Amém, irmãos? Vamos estar em pé nesse momento. Eu gostaria de orar.